Olá, amante do terror. Você lembra que um tempinho atrás eu fiz esse vídeo falando sobre como animais pré-históricos estavam de repente voltando à vida? Esse aqui é um analog horror que eu vi recentemente e eu achei bem interessante, inclusive até o autor original, o autor do projeto, ele até me agradeceu na aba comunidade dele, eu fiquei bem contente. Enfim, resumindo esse analog horror, o que ele se consiste? Basicamente, vários buracos ao redor do mundo, buracos enormes, estavam começando a se abrir. E se fosse só isso, não teria tanto problema. O problema de verdade é que de dentro desses buracos, vários animais pré-históricos extintos há milhões de anos começaram a aparecer, a reaparecer, melhor falando. E o nosso ecossistema de hoje não comporta essas vidas, então eles começaram a causar muita destruição e os governos mundiais não sabem mais o que fazer. Esses buracos primeiro começaram a aparecer nos oceanos, e de dentro desses buracos do oceano começaram a surgir vários animais aquáticos pré-históricos, tipo o mosasauro e o megalodon. Então você sabe que o raio de destruição vai ser bem grande. E para piorar, os buracos apareceram na Terra também. E se dos buracos oceânicos saíram criaturas aquáticas, dos buracos terrestres saíram criaturas terrestres. O episódio começa fazendo um mini resumo do que está acontecendo nesse mundo, mas como eu já fiz o resumo aqui, vamos pular logo pro que está acontecendo. Um total de 3 barcos de pesca foram atacados no oceano e todo mundo que estava lá morreu. E o resto desses barcos foram encontrados na costa de Portugal. E não só essa, como várias outras casualidades aconteceram nesse local. Então o governo já declarou como super perigoso. E a propósito, quem atacou o barco foi um mosasauro. E lá na Austrália, tinha que ser Austrália, vários cidadãos estavam reportando que nos porões deles, eles encontraram vários ovos de megalânia, o que é muito ruim e muito perigoso. E se você não lembra o que é uma megalânia, eles são tipo parentes dos dragões de Komodo, só que muito maiores e muito mais mortais. E ter esses ovos na sua casa não significa coisa boa, vai sair muita megalânia dali. E megalânias não atacam só outros animais. Elas atacam humanos também, assim como todos os outros animais pré-históricos predadores. E, inclusive, um cidadão até reportou que encontrou um bebê megalânia na sua casa. Isso seria equivalente a encontrar um crocodilo adulto na sua casa. Então, definitivamente, esse cara estava muito ferrado. O governo diz que se você por acaso encontrar ovos de megalânia ou até uma megalânia bebê, é para você chamar as autoridades imediatamente, não espera, porque se você esperar, esses ovos vão eclodir e você vai ter um baita problema. Um problema que pode custar a sua vida e a vida da sua família inteira. Existe uma organização do governo chamada de Global Prehistoric Affairs Commission, ou Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos. Essa organização foi criada justamente para lidar com essa questão dos animais pré-históricos, e ela nos traz atualizações. Ela diz que várias nações se uniram para tentar fechar os buracos. De que jeito? Basicamente eles pegaram milhares de explosivos, vários megatons de explosivos, e começaram a explodir esses buracos para fechar eles. Só que isso até parecia estar dando certo no começo, só que parecia que quanto mais eles explodiam, mais buracos desses apareciam. E no fim foram esforços totalmente em vão e piorou tudo. Daí, ao invés de simplesmente explodir, eles decidiram mover os seus recursos para se dedicar a estudar esses buracos. E eles proibiram os cidadãos de chegar perto. Uma nova espécie de dinossauro apareceu, agora um voador, que é um Quetzalcoatlus, que apareceu lá no Texas. Mas o problema é que eles podem ter aparecido lá no Texas, mas eles podem acabar migrando para outros estados e até outros países. Então ninguém está seguro em lugar nenhum. Podem chegar até 4 metros de altura e pesar 226 quilos. E como eles têm 10 metros de envergadura, que é o comprimento de uma ponta de uma asa até a outra, quando eles passam, geram uma sombra enorme no chão. E a DPEC recomenda que, se você vir essa sombra, ou se olhar para o céu e vir um Quetzalcoatlus, é para você se esconder em um lugar apertado, que nem debaixo de um carro ou então em um beco apertado. Porque esses dinossauros, eles preferem lugares abertos para caçar suas presas, porque assim eles têm mais espaço para ou abocanhar de uma vez, ou então agarrar, que nem uma águia, e levar para longe. Os seus bicos, eles não têm
dentes, o que significa que eles engolem os animais todos de uma vez, e por isso eles preferem animais de médio porte ou então animais pequenos. Mas se o animal for muito grande, ele bica, e essa bicada é muito afiada e é possivelmente fatal para um ser humano. Enquanto uma criança estava saindo da escola para se encontrar com a sua mãe, ela acabou vendo um Quetzalcoatlus simplesmente agarrar o seu filho e levar ele para longe. E agora o garoto já é considerado como um morto. O que mais estava ferrando a população, além da morte da própria população, é em fazendas. Por quê? Esses dinossauros eles passam e simplesmente vão matando as ovelhas. Um fazendeiro até tentou usar o cachorro dele para tentar espantar um dinossauro, só que acabou não dando tão certo assim, porque o cachorro acabou virando a própria presa. A outra notícia que esse broadcast dá pra gente é que, sabe no episódio passado que eu falei que os mamutes estavam sendo colocados em zoológicos para a população poder apreciar? Então, um desses mamutes acabou morrendo por causa da tuberculose, e o filhote que ele deixou vai acabar tendo que ser criado sozinho, sem a presença do pai e nem da mãe. E voltando para a Austrália de novo, a população de megalânias está aumentando e muito. E isso é muito perigoso, porque os principais animais que as megalânias se alimentam são cangurus. E elas estão se alimentando tanto de cangurus que a própria espécie deles está ameaçada de extinção. E sem os cangurus, o que acontece é uma superpopulação de vegetais, a ponto de ficar incontrolável. Por isso a DPEC abriu uma temporada de caça às megalânias, oferecendo até $2.000 por cabeça de megalânia. Só que caçar megalânias hoje tá mais perigoso do que nunca, porque surgiu um outro animal, um novo pesadelo para os australianos, o tilacoléu, também conhecido como leão marsupial, pesando os seus 90 quilos. Eles têm a mesma força de mordida que um leão moderno, mas os seus dentes têm formatos diferentes, e também ele usa mais de furtividade e de emboscadas para pegar suas presas. O ideal para você conseguir sobreviver ao encontro com o tilacoléu é você não fazer movimentos bruscos e tentar se afastar o máximo possível. E não corra e muito menos vire de costas, porque eles são animais oportunistas. Então, fazer qualquer uma dessas coisas vai resultar na sua morte. Uma outra notícia é que os braquiossauros emergiram. E claro que, quando eles emergiram, atraiu visitantes pelo mundo inteiro, porque o braquiossauro faz parte dos animais que não são carnívoros, dos dinossauros que não são carnívoros. Mas por mais que ele seja pacífico, ainda assim é bom manter distância. O governo recomenda até 500 metros de distância, porque por mais que ele não vá te atacar, ainda assim, se você estiver no caminho dele, você vai virar tomate esmagado. Esses braquiossauros têm 12 metros de altura e pesam 30 toneladas, que é o equivalente a mais ou menos 4 elefantes africanos. Só que, lembra que eu disse que o nosso ecossistema não comporta esses animais? Então, o que está acontecendo é que, por causa que os braquiossauros são muito grandes, eles precisam comer muita vegetação. Um projeto chamado Southern Rocky Mountain Project, ou Projeto Montanha Rochosa do Sul, em uma tentativa de proteger o meio ambiente, eles plantaram muitas árvores. Só que com o surgimento dos braquiossauros, essas árvores que eles plantaram praticamente foram todas comidas. Então, algumas pessoas disseram que uma temporada de caça aos braquiossauros deveria ser iniciada, porque senão toda a vegetação, toda a flora ia ser extinta. Já outras pessoas discordaram, falando que esses animais não deveriam ser sacrificados por causa que estão agindo de acordo com a sua natureza. Mas eu acho que se é assim, as megalânias também não deveriam ser sacrificadas. Afinal de contas, predar é a sua natureza. Mas enfim, vamos ver o que a CIPAC vai fazer. Um massacre foi feito em Billings, Montana, onde 313 pessoas foram devoradas e outras ficaram severamente feridas. E o que aconteceu para tantas pessoas morrerem? Bom, um total de 19 tiranossauros rex apareceram bem no meio da cidade e todos eles atacaram ao mesmo tempo. Sorte que a DPEC
conseguiu chegar a tempo, ajudando os sobreviventes. Só que quando eles foram rastrear os tiranossauros, eles simplesmente desapareceram. Um tiranossauro tem 6 metros de altura e 13 metros de largura, o que dá a ele uma visão aterradora. A força de mordida de um tiranossauro chega a incríveis 3.629 kg. Para você ter noção, a força de mordida de um crocodilo de água salgada, que é considerado um animal com a mordida mais forte do mundo, chega a 1.770 kg. O Tiranossauro Rex tem praticamente o dobro disso. Só que esses tiranossauros, eles foram reportados como nunca ficando sozinhos. Ou seja, sempre que você encontra um tiranossauro, você pode ter certeza que tem mais algum ali espreitando. E se você acha que na água você está seguro, não, porque T-Rex também mostraram a habilidade de nadar. Ou seja, não adianta simplesmente pular no rio. Parece que os tiranossauros voltaram para reclamar o seu trono mais uma vez. E para piorar tudo, os tiranossauros estão saindo de Montana e indo para outros estados vizinhos, o que fez com que as pessoas começassem a comprar muito mais armas de fogo. E com toda essa compra, os preços das armas aumentaram em muitos por cento, exponencialmente. Só que uma notícia bem ruim é que dinossauros não morrem fácil com tiros na cabeça. Isso porque teorizaram que o cérebro de um tiranossauro é muito pequeno em comparação com a cabeça, e a cabeça de um tiranossauro é extremamente gigante, tornando acertar o cérebro praticamente impossível. Então matar um tiranossauro sem armamento realmente pesado é impossível, ou pelo menos beira o impossível, e apareceu uma variante do Tiranossauro Rex chamado de Daba, que tem uma origem desconhecida e características desconhecidas, mas eu acho que vai ser importante a gente ficar prestando atenção nele. É aquilo que eu disse, a Prehistoric Emergence ainda tá incompleto, mas ele tá construindo uma história que tá indo para um rumo bem interessante. E para piorar, agora os animais pré-históricos podem te caçar em todo maldito lugar. Não tem mais nenhum canto seguro. O mar tem animais pré-históricos famintos, a terra também e até mesmo o céu. Nenhum lugar é seguro. Vamos esperar para ver os próximos episódios e ver qual vai ser o desfecho dessa história toda.